falaremos agora de uma coisa extremamente importante, sobre divisão em parte diretamente proporcionais. Nas videoaulas anteriores, nós resolvemos problemas usando a definição e usando o processo prático. Atente em um concurso para a definição. Quando eu quiser ganhar tempo, eu uso o processo prático. Eu preciso aprender as duas maneiras. Voltamos a escrever novamente a definição. Divisão em parte diretamente proporcionais. Definição: duas sequências numéricas não nulas. Está aqui as duas sequências numéricas. São ditas diretamente proporcionais ou simplesmente proporcionais se somente se isso aqui for verdade. Eu pego o primeiro termo da primeira sequência que está sendo representado por A1 e vou dividir pelo primeiro termo da outra sequência que está sendo representado B1. Então A1 dividido por B1 tem que ser igual A2 dividido por B2 tem que ser igual a 3 dividido por B3 tem que ser igual a 4 dividido por B4. Se essas razões precisam ser iguais para que as duas sequências sejam ditas diretamente proporcionais. Igual a K, que é a constante de proporcionalidade. Eu posso escrever desta maneira, ou então esta maneira se transforma nessa. Posso dizer que o A1 é igual a B1 vezes K. Posso dizer que o A2 é igual a B2 vezes K. Posso dizer que o A3 é igual a B3 vezes K. Posso dizer que o A4 é igual a B4 vezes K. Esta expressão algébrica, ela nos remete, nos lembra função do primeiro grau. Lembra que a função do primeiro grau, y, a forma algébrica y igual a x mais b. Neste caso aqui, o y está sendo a, igual k está sendo o valor de a. E B4 seria o valor de x. Nós não temos esse B, né? Nós temos o modelo matemático para representar que duas grandezas são diretamente proporcionais. Y é igual a vezes x. Lembra que A seria a constante de proporcionalidade. Seria a constante de proporcionalidade. Verdade, esse modelo matemático. Nós sabemos que o valor que eu pago por um determinado produto é diretamente proporcional a quem? A quantidade de produtos que eu desejo comprar. Então, por exemplo, o valor que eu vou pagar é igual R$10 multiplicado por x. A grandeza y seria o valor a ser pago e a grandeza x seria a quantidade de um determinado produto que eu iria comprar. Se eu comprar um produto, eu pago o valor referente a R$10. Se eu comprar dois produtos, eu vou pagar duas vezes o valor de um produto que custa 10, 2 vezes 10, 20. Observe que a quantidade de produtos está aumentando numa determinada proporção, então o valor que eu vou pagar também está aumentando na mesma proporção. Se eu comprar 5 unidades, eu vou ter que pagar 5 vezes o valor de uma unidade. São grandezas diretamente proporcionais. Então não se esqueça. Qual é o modelo matemático para representar que duas grandezas são diretamente proporcionais?
y é igual a k, ou pode ser o a, lembrando de função do primeiro grau, vezes quem? Vezes x. Então tá aqui, nós escrevemos, vamos explicar isto que o Enem deve cobrar nos concursos, às vezes. Qual é o modelo matemático para representar que duas grandezas são diretamente proporcionais? Y é igual a constante vezes quem vezes a outra grandeza que está sendo representado pela letra x. Duas grandezas, lembra? Tudo aquilo que a gente pode medir e contar. Então, duas grandezas variáveis são diretamente proporcionais se os valores correspondentes x e y são expressos por uma função do tipo y é igual a k vezes x. Lembra que anteriormente eu estava y é igual a vezes x para lembrar de função do primeiro grau. Esse k é a constante de proporcionalidade, em que k é um número real, constante, e esse k precisa ser diferente de zero. Mas para as grandezas serem diretamente proporcionais, esse k precisa ser diferente de zero e ele precisa ser maior do que zero, ou seja, ele precisa ser positivo, ele não pode ser negativo. Qual é o gráfico? Já falamos que isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau. Essa função polinomial do primeiro grau, ela recebe um nome particular de função linear. Lembra que toda função tem a forma algébrica a vezes x mais b. Nesse caso, como é uma função linear, o a precisa ser diferente de zero e o b precisa ser igual a quanto? Igual a zero. Por isso que fica apenas y igual a constante vezes quem? Vezes x. E o gráfico dessa função, o gráfico da função do primeiro grau, nós sabemos que é uma reta. Por ser uma função linear, o gráfico tem que passar pela origem. Então, duas coisas importantes. Se ele perguntar qual é o tipo de função que determina que uma grandeza y é diretamente proporcional à grandeza x. É uma função polinomial do primeiro grau, que recebe o nome particular de função linear. Ou seja, o b aqui é zero, então isso aqui não existe, né? O b é zero, fica apenas y igual a vezes x, onde a é a constante de proporcionalidade. Então, se ele perguntar qual é o gráfico de duas variáveis, onde uma determinada variável é diretamente proporcional à outra, tem que ser um gráfico com uma reta passando pela origem. Para ser diretamente proporcional, esse a precisa ser sempre maior do que zero. Já foi questão que caiu no Enem.